Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós continuaremos falando sobre o capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Nós começamos no vídeo passado falando do versículo 1 até o 30 e neste vídeo nós vamos continuar falando do versículo 31 até o 75 do capítulo 26, que fala principalmente sobre a traição de Jesus. Você já foi traído por alguém? Jesus, nosso Senhor Jesus, também foi traído. E no versículo 31, a gente vai verificar aqui que Jesus novamente aqui, o Deus onipresente, o Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, avisa para os seus discípulos: olha, eu vou morrer. E muitos de vocês que estão caminhando comigo vão ficar escandalizados, vocês vão ficar decepcionados, porque eu irei morrer. Mas eu estou avisando a vocês antecipadamente. Jesus já tinha dito várias vezes que ele iria morrer e iria ressuscitar, mas ele diz que os seus discípulos vão ficar escandalizados, vão se decepcionar. E Pedro diz: ainda que todos se decepcionem, tu não serás um tropeço para mim, eu jamais vou decepcioná-lo. Nos versos 34 e 35, replicou-lhe Jesus: ainda que venhas, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro disse: Jesus, eu estou contigo. E Jesus disse: esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus disse que Pedro negaria. Pedro disse: nem que eu morra, eu posso é morrer, mas eu não vou te negar. Às vezes, a gente não sabe nem a fé que tem. Às vezes a gente está se achando muito cheio de fé, às vezes a gente está muito confiante, mas Jesus sabe de todas as coisas. Pedro aqui também, talvez ele estava com a mentalidade de que o reino dos céus era terreno, era um reino aqui na terra, e que Jesus iria reinar como um rei aqui na terra, em um reino material e não em um reino espiritual. Talvez esse fosse ainda o entendimento de Pedro. Dos versículos 36 até o 46, Jesus chega e vai para o jardim do Getsêmani. E diz que Jesus aqui ele foi para o jardim para orar. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João. E ele foi orar. E Jesus começou a ficar triste, muito triste, e Jesus ficou muito angustiado. Geralmente, quando é que isso acontece com você ou comigo? Quando é que a gente fica triste e angustiado? Geralmente é quando a gente faz alguma besteira, né? Geralmente é quando a gente faz alguma coisa errada, a gente erra. Eu vivo errando, às vezes eu erro, falho, faço uma besteira, falo o que eu não deveria falar. Depois vem aquele peso na consciência, eu fico triste e depois eu fico angustiado pelos meus erros, pelas minhas falhas. Só que Jesus ele ficou triste e angustiado não porque ele tinha errado. A tristeza e a angústia de Jesus aqui era para que ele tivesse forças para fazer a vontade de Deus.
Jesus estava indo se entregar na cruz. Jesus estava prestes a receber o cálice da ira de Deus, porque ele foi tomar o meu lugar e o seu lugar na cruz. Sabia que essa cruz era para mim e para você? Que nós somos pecadores e inimigos de Deus? Mas Jesus foi tomar o nosso lugar? E sabendo ele que se aproximava essa hora, ele começou a ficar triste e angustiado para fazer a vontade de Deus, que as nossas tristezas e angústias sejam para que nós tenhamos força para fazer a vontade de Deus. E essa tristeza e essa angústia levou Jesus a orar, o levou a um lugar de oração. Versículo 38, ele diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. Jesus chamou seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e pediu para eles: olha, eu estou profundamente triste, a minha alma está profundamente triste até a morte. Vigiem comigo, orem comigo, eu preciso da ajuda de vocês. Sabe o que foi que os discípulos fizeram? Jesus começou a fazer a oração e aqui diz qual foi a oração que ele fez. Adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra. Jesus encostou a testa no chão, de joelhos com o rosto em terra, se humilhando diante de Deus, orando e dizendo, versículo 39, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Você tem feito essa oração? Você tem colocado a sua vida e as suas causas diante de Deus para que a vontade de Deus prevaleça, para que o reino de Deus se estabeleça e não a nossa vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus aqui ele está nessa oração. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice é esse, gente? É o cálice da ira de Deus que seria derramado sobre ele para pagar pela nossa culpa, pelos nossos pecados. Foi para isso que ele veio. Ele não teve pecado, ele veio pagar ele veio se colocar em sacrifício no nosso lugar. E chamou 3 amigos, pediu ajuda em oração, pediu para vigiar com ele e começou a fazer essa oração. Sabe o que foi que os amigos fizeram? Dormiram. Os amigos aqui, Jesus começou a orar, quando pensou que os discípulos estavam em oração com ele, eles estavam dormindo. E Jesus disse, nem uma hora vocês podem vigiar aqui comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O nosso espírito, se estamos no caminho de Deus, ele sempre está pronto para fazer a vontade de Deus. Se você já está andando nos caminhos de Jesus, se os seus pecados foram perdoados, se você está em comunhão com Deus, o teu espírito está pronto para cumprir os propósitos de Deus. Quem é que está brigando contra o teu espírito do outro lado? A carne. Aí a nossa carne é contrária à vontade do espírito. A palavra diz que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra... Eles estão sempre brigando. A minha carne quer fazer as coisas que o Espírito de Deus não se agrada.
E Jesus aqui diz, olha, o meu espírito está pronto para cumprir essa missão, mas a carne é fraca. A minha carne não quer que eu vá apanhar, que eu vá morrer, que eu vá ser pregado numa cruz e receber o cálice da ira de Deus. E o que ele faz para fortalecer o espírito? Ele vai orar. O que a gente tem que fazer para que prevaleça a vontade do espírito? Alimentar o espírito com jejum, com oração, com a leitura dessa palavra que eu estou lendo aqui junto com vocês. Alimentando o espírito, prevalece o espírito. Alimentando a vontade da carne, prevalece a carne e o espírito diminui. Jesus disse, o espírito está pronto para fazer a vontade, cumprir o propósito de Deus, mas a carne é fraca. Me ajudem! E os discípulos ajudaram. Tornando-se a se retirar, Jesus disse, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Novamente os discípulos, quando ele se voltou, estavam como? Dormindo. E deixando novamente, foi orar Jesus pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou-se para os discípulos e disse, ainda dormis? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Eu anotei aqui que isso daqui é pelo menos a 7ª vez que Jesus diz aos seus discípulos que ele irá morrer, que ele irá ser entregue nas mãos de pecadores. Que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar. Jesus avisa aos seus discípulos o que irá acontecer no futuro e qual é o propósito dele várias vezes. Só nas minhas notas aqui eu contei 7. Por fim, Jesus é preso. Dos versículos 47 ao 56 fala da prisão de Jesus. Nesse momento, Jesus havia orado e pedido forças para executar o propósito. Judas chega nesse jardim, em um local à parte, a traição. Judas chega com os soldados e Judas havia combinado com os soldados, olha, os soldados não sabiam exatamente quem era Jesus, porque Jesus e os seus discípulos, Jesus e os seus seguidores são muito parecidos uns com os outros. Você é seguidor de Jesus? Se você é um cristão, você deve ser parecido com Jesus, porque os seus discípulos se pareciam com ele. Judas precisou combinar, olha, a gente vai chegar lá, eles são tudo parecidos. Eu vou precisar dar um beijo, quando o que eu der um beijo é esse. Aí vocês podem prendê-lo. E assim se fez. Judas chegou com os soldados, deu um beijo em Jesus. Os soldados pegaram Jesus, foram levando. Quando os soldados foram levando Jesus, Pedro sacou a espada, golpeou a orelha do Malco, do servo do sumo sacerdote. Arrancou, decepou a orelha fora desse homem. Para quê? Para defender Jesus, porque estavam levando Jesus preso. Pedro tinha dito agora há pouco, Jesus, eu estou contigo até a morte. E parece que estava mesmo. Pedro puxou a espada, passou na orelha do homem, e isso nos traz uma evidência mais forte de que talvez Pedro achasse que eles iam tomar o reino terreno. Ele queria tomar na espada, na força do braço. Mas o que foi que Jesus disse para ele? Versículo 52. Jesus disse, Pedro, embainha a tua espada, guarda, pois todos os que lançam mão da espada
a espada perecerão. Se tu matar alguém, tu vai morrer de espada também. Deus falou aqui que tu plantar, tu vai colher. Acaso pensas que eu não posso rogar ao meu Pai, e ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Jesus diz: Pedro, guarda essa espada. Se eu quiser aqui, eu oro ao meu Pai, e ele pode mandar 12 legiões de anjos aqui e vai acabar com tudo. Vai destruir esse povo todo agora. Por que Jesus poderia fazer isso, mas não fez? Como era que ele ia morrer por mim e por você, pelo meu e pelo seu pecado? Como era que ele iria? Ele diz aqui o outro motivo. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais devem assim se suceder? As Escrituras também têm que se cumprir. Tinham que se cumprir. Passarão céus e terras, mas a minha palavra não passará. As profecias tinham que se cumprir e o cordeiro teria que ser morto, teria que ser sacrificado. E Jesus questiona aqui os soldados: vocês saem para me prender no escuro, na calada? Eu estou aqui pregando todo dia no templo. E por que vocês não me prenderam no templo? Vieram me prender aqui no escuro, na calada da noite, na traição. Mas foi isso que eles decidiram, porque as multidões que estavam seguindo Jesus não permitiriam que ele fosse preso. Nos versículos 57 até o 68, Jesus está no Sinédrio, que era a casa do sumo sacerdote, a casa lá, o templo dos religiosos dos judeus, na casa de Caifás, o mesmo local que eles tinham decidido prender Jesus à traição e matá-lo, o que está descrito no versículo 4 desse mesmo capítulo. Lá, eles decidiram prender Jesus, no versículo 4, e agora, aqui no versículo 57, já prenderam e eles chegam com Jesus. E quando eles levam Jesus para lá, Pedro foi atrás. Pedro começou a seguir Jesus de longe, diz a palavra. Pedro ficou ali só olhando de longe o que era que eles iam fazer com Jesus. Talvez quando Jesus mandou Pedro parar com a espada, ele ficou sem entender, ele ficou na dúvida. Ele pensou: será que eu vou mesmo? Por que Jesus mandou eu parar? Talvez a fé de Pedro foi abalada. Ele ficou de longe, ele ficou acompanhando Jesus de longe. E Caifás, os sacerdotes, os escribas, ficaram falando com Jesus, procurando alguma testemunha falsa, até que eles encontraram 2 testemunhas que disseram: olha, esse daí, ele disse que pode destruir o santuário de Deus e em 3 dias ele pode reedificá-lo. Jesus de fato falou isso. Jesus disse: eu posso destruir o santuário e em 3 dias reedificá-lo. Isso está em João 2,19. Só que Jesus disse isso se referindo a ele mesmo. Jesus disse várias vezes que ia morrer e ressuscitar. Ele disse: eu posso morrer e daqui a 3 dias eu vou, esse santuário aqui vai morrer e daqui a 3 dias vai se reerguer. Eu irei ressuscitar. E assim eles acusaram Jesus de blasfêmia. No versículo aqui 64, aí Jesus disse, no 63 aqui, ele diz aqui, diga se tu é mesmo o Cristo, o Filho de Deus. Eles estavam interrogando Jesus. No versículo 64, Jesus respondeu, vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso
sobre as nuvens do céu. Aí quando Jesus disse isso daqui, aí pronto, aí eles acusaram realmente Jesus de blasfemar. E eles aqui disseram aqui, blasfemou. Não precisamos mais de testemunhas. Aí diz aqui que uns cuspiram-lhe no rosto, outros lhe davam murros, esbofeteavam, ficavam batendo, dando tapas, cuspindo em Jesus e brincando com Deus. Profetiza, Cristo, quem foi que te bateu? Dava um tapa. Profetiza quem te bateu. Mas Jesus não se defendeu. Jesus se entregou, deu a outra face, praticou o que ele mesmo havia pregado. Porque Jesus não é hipócrita. Aquilo que ele pregou, ele cumpriu. Ele fez conforme a palavra que ele mesmo diz. E aqui no finalzinho dos versículos 69 até o 75, Jesus tinha dito que nesta mesma noite Pedro negaria ele quantas vezes? 3 vezes. E Pedro vai seguindo de longe até que uma pessoa encontra com Pedro e diz assim: Ei, tu estava com Jesus. Pedro disse: não sei nem o que tu está dizendo. Negou a primeira vez. Depois outra pessoa encontrou Pedro e disse: Ei, tu estavas com Jesus. Pedro disse: não conheço tal homem. Negou a segunda vez. Depois a pessoa encontrou Pedro e disse assim: verdadeiramente tu és um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. A pessoa olhou para Pedro e disse: tu fala igual Jesus. Será que nós hoje, cristãos, seguidores de Jesus, o nosso modo de falar nos faz parecer com Jesus? Pedro se parecia com ele. A pessoa disse: olha, teu jeito de falar é igual dele. O que você está falando agrada a Deus, é igual Jesus falava. As palavras conforme ele falava são os mesmos princípios, são as mesmas palavras. Cabe a nossa reflexão, né? Jesus, aí Pedro disse a terceira vez: não conheço tal homem. Aí o galo cantou. E Pedro se lembrou das palavras de Jesus e chorou amargamente. E assim finaliza esse capítulo. Pedro que tinha dito: eu estou contigo até a morte. E diz aqui que Pedro chorou amargamente. Eita, eu disse que ia estar com ele até a morte, mas eu neguei 3 vezes, conforme ele me disse. O que foi que aconteceu? Aqui encerra esse capítulo, a gente encerrou esse capítulo, mas eu queria trazer aqui mais uma breve reflexão. E depois, Jesus tinha dito lá atrás que aquele que me confessar diante dos homens, eu confesso o nome dele diante do meu Pai. Sabia que se você confessar Jesus diante dos homens, Jesus, que está lá à direita de Deus, vai falar para Deus Pai: olha, a Júlia me confessou, o Emanuel me confessou, o Carlos me confessou, a Sofia me confessou. Cuida da vida dele lá embaixo. Mas Jesus tinha dito: mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. E Pedro aqui negou 3 vezes. E aí? Jesus condenou a Pedro? A resposta para essa pergunta está no Evangelho, no outro Evangelho, no 4º Evangelho de João.
capítulo 21, versículo 15. Eu queria ler aqui rapidamente. João 21, 15. Nesse episódio, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha aparecido algumas vezes aos discípulos e Jesus é que apareceu a eles mais uma vez. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Jesus chegou para Pedro e perguntou: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Opa! Confessou uma vez. E ele disse, Jesus, apacenta meus cordeiros. Jesus tornou a lhe perguntar pela segunda vez: Simão, tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Opa! Respondeu a segunda vez. Versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. Possivelmente aqui Pedro se lembrou. Possivelmente aqui Pedro se constrangeu de quando ele negou Cristo 3 vezes. E Pedro aqui se entristeceu, veio aquela lembrança do dia que ele chorou amargamente. E aqui Pedro já não foi tão enfático. Pedro aqui disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Diferente daquela postura que ele disse: eu estou contigo até a morte. Mas não esteve. Dessa vez, Pedro, com mais maturidade e sabendo que Jesus, ele disse: Senhor, é tu que sabes de todas as coisas, tu me conheces mais do que eu. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Havia uma promessa sobre a vida de Pedro. Jesus tinha dito a Pedro: sobre ti, Pedro, tu és pedra, tu és rocha, e sobre ti edificarei a minha igreja. Pedro negou Jesus 3 vezes, depois Pedro confessou Jesus 3 vezes. E sobre Pedro, sobre essa rocha, a igreja de Cristo foi edificada. E Jesus também tem propósito nas nossas vidas. Jesus tem promessa nas nossas vidas. Nós, os que cremos, que você possa tomar posse firmemente das promessas de Deus para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Nós estamos a apenas 2 capítulos do fim. Amanhã falaremos sobre o capítulo 27 e depois nós terminaremos no dia 31 de janeiro esse Janeiro com Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Que os santos anjos de Deus acampem ao teu redor e da tua casa. Em nome de Jesus, amém. Um abraço e até amanhã.